Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Nós temos o nosso pai natural, né? Temos nossos pais espirituais, temos os nossos pais de coração. E hoje, segundo domingo de agosto, nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Lá em Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então a palavra do Senhor já nos ensina a honrar nossos pais, a honrar nosso pai, a honrar nossa mãe. Esse mês 8, dia 26 exatamente, completa 6 anos que eu perdi o meu pai. Mas graças a Deus que eu sei que ele está na glória. Eu fiquei no hospital com ele quando ele adoeceu. Assim, eu e minha irmã, a gente revezava, né? Uma noite uma ficava, outra noite outra ficava. E numa das noites que eu fiquei, eu cheguei lá, encontrei ele estava na cama amarrado. E quando eu cheguei, eu levei minha Bíblia, levei meu óleo ungido. E eu fui desamarrar ele. E um dos senhores que estava lá falou assim: senhora, não desamarra ele não. Nós gastamos 5 homens para amarrar ele nessa cama. E aí eu disse: não preocupa não, ele não vai dar trabalho não. E eu desamarrei ele, eu fui orando, fui ungindo. E ele foi manifestando, uma hora ria, outra hora falava coisas. E eu fui orando, fui ungindo, fui repreendendo, até que ele acalmou. E aí eu liguei para minha mãe, que na época estava na fazenda, e ele conversou com ela. E a gente falou de Jesus para ele, e ele aceitou Jesus. E ali mesmo eu peguei um copo de água no banheiro e batizei ele ali naquela cama de hospital. E dali ele entrou em coma e foi para a glória. Eu sei que ele foi para a glória. Então, faz 6 anos que ele se foi. Então, queridos, dê valor aos seus pais. Dê valor aos seus pais. Ontem eu assisti uma reportagem na TV, onde uma casa de repouso para idosos, um asilo, fez uma comemoração para os pais. Levou eles lá fora e lá estavam seus filhos. E uma filha disse assim: ah, pai é a coisa melhor que tem. Aí eu me pergunto, E por que ele tá lá naquele asilo lá? Ô, queridos, cuida dos seus pais. Agora você não quer que o pai, às vezes, já tá tremendo, derrama comida na mesa, ou você tem que pagar alguém para cuidar dele, porque você tem que trabalhar. Eu não sei qual é a necessidade de cada um. Mas é muito triste ver uma pessoa idosa por aí. É muito triste. Cuide de seus pais. Amém? E eu quero falar de um pai da Bíblia, né? Uma palavra da Bíblia. Eu quero falar de José, o pai de Jesus. O pai terreno de Jesus. Tá lá em Mateus 1. Lá começa com a genealogia de Jesus. Aí quando dá no versículo 16, diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O nascimento de Jesus, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhes um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhes o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Jesus. Então aqui conta a história de José, o pai de Jesus. Então, um homem íntegro, né? Maria estava prometida em casamento para José. E aí, né, ela apareceu grávida. Como ele gostava dela e não queria expô-la, mas também não queria casar com ela porque o filho não era dele. Então, ele pensou, né? Eu vou amanhecer, eu vou anoitecer e não vou amanhecer. Eu vou fugir secretamente, deixa ela ir. Porém, como Deus sabe todas as coisas, né? O anjo do Senhor foi lá e falou para ele: né? Você vai cuidar dela, você vai cuidar do filho. E assim aconteceu, né? Ele cuidou dela, cuidou do filho. Ele era um homem íntegro. E depois, lá no capítulo 2, conta da fuga para o Egito, né? O rei Herodes querendo matar Jesus, o menino Jesus. O anjo aparece para ele em sonho e ele protege a sua família. Então, quando Herodes morre, o anjo do Senhor avisa, ele volta. Então, um pai zeloso, um pai cuidadoso. Quando Jesus completou 8 dias de nascido, ele levou Jesus ao templo para ser apresentado. Então, isso nos ensina nos dias de hoje, né? Como os homens devem proceder. Os homens devem cuidar das suas famílias, cuidar dos seus filhos, ensinar uma profissão para os seus filhos. Porque Jesus tinha um pai aqui na terra, tinha um pai que cuidava dele, ele tinha uma família. Lá em Mateus 13:55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então, Jesus tinha uma família. Ele tinha uma mãe, um pai, irmãos, irmãs. E José foi o pai. José foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus aqui na terra. E ele ensina muito para os homens, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita violência. Os homens estão muito violentos. E José, mesmo naquele momento que ele pensou em deixar Maria, ele pensou em deixar. Ele não pensou em agredi-la, não. Porque naquela época, se ele abrisse a boca, ela seria apedrejada até a morte. Então, José, ele foi íntegro, ele foi amoroso, respeitoso, né? Ele pensou, eu não quero Maria porque ela está grávida e o filho não é meu. Eu vou embora, eu vou deixá-la.
Ele não pensou, eu vou deixar aí, deixa ela ser apedrejada, que é o que nós estamos vendo hoje. Os homens estão apedrejando as mulheres. Então eu oro a Deus para que Deus dê um coração novo para os homens, que Deus dê sensibilidade para os homens, né? Põe amor no coração dos homens para cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua esposa, da sua casa, para que os homens tenham sensibilidade para com Deus, né? Deus deixou o homem como cabeça. O homem é cabeça da igreja, o homem é cabeça da casa, o homem é a cabeça da família. Então, que Deus dê um coração novo para os homens, que Deus restaure esses homens. Em nome de Jesus, eu oro nesse dia de hoje. E feliz Dia dos Pais. Amém?